Deus tem algo especial para a gente ano que vem. Eu creio nisso, eu tenho orado por isso. Uma das coisas que me perguntaram essa semana sobre o que eu via para o ano 2023. Eu respondi para a pessoa, olha, para mim é um ano decisivo sobre aquilo que Deus quer fazer na juventude da Primeira Batista. Seja nos adolescentes, seja nos jovens. É um ano decisivo sobre coisas novas que Ele quer derramar. E a questão é se nós vamos estar disponíveis para isso. Sobre o ombros de gigantes. Esse é o tema da palavra de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sobre o ombros de gigantes. Isaac Newton, todos nós conhecemos, estudamos na escola, ele tem uma frase que é famosa, que ele fala assim, se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Essa é a frase de Isaac Newton. Então, basicamente, o que ele estava querendo dizer? Ele estava falando, olha, a nossa vida se baseia sobre o que outras pessoas fizeram. A nossa vida ela é sustentada por causa de outras pessoas, feitos de outras pessoas. Se nós vemos mais longe, é porque alguém chegou até aqui e fez com que a gente enxergasse mais longe. Essa expressão quer dizer isso. Estar sobre o ombro de gigante é uma declaração onde nós olhamos para trás e para as gerações que passaram, e isso inclui os nossos pais, e nós estamos sobre feitos que eles fizeram, conquistas que eles conquistaram, e hoje nós só conseguimos olhar mais longe, ver mais longe, ter uma visão além, porque nós estamos em cima de pessoas que batalharam, gigantes, no qual nós estamos sobre os ombros desses gigantes. Se nós colhemos hoje, é porque um dia alguém plantou com suor, para que hoje a gente colhesse isso. E muitas coisas a gente nem sabe. São pessoas que muitas vezes a gente não conhece, são pessoas que a gente nem sabe que existiu, e essas pessoas, talvez por já ter morrido também, não fazem ideia de quem nós somos. Mas nós estamos sobre o ombro dessas pessoas. Quer ver um exemplo? Levanta a mão aqui, quantos conhecem um cara chamado Carlito Rondon? Quantos conhecem? Levanta a mão, quem conhece. Minoria. Carlitos Rondon é o fundador da primeira igreja batista de Campo Grande. Então eu e você estamos aqui, nesse culto, porque um dia, uma pessoa que muitos de nós não conhecemos, e com certeza ele não nos conhece, fundou essa igreja. Então, Carlitos Rondon foi um gigante do seu tempo, onde hoje nós estamos sobre o ombro dele. Nós somos legado do que ele fez. Nós somos legado de alguém que um dia teve um encontro com Jesus, Jesus foi até o encontro dele, transformou o coração dele e ele fundou essa igreja no qual nós estamos reunidos aqui. Carlos Rondon foi um gigante sobre o qual nós estamos sobre o ombro dele. E hoje nós conseguimos fazer mais. Transformar a vida de pessoas, impactar a vida de pessoas, transformar essa região, esse bairro, essa cidade, porque alguém lá atrás um dia plantou e se sacrificou para que essa igreja hoje existisse. É claro que o que eu estou falando aqui é tudo baseado sobre a soberania de Deus e o trabalho dele sobre a nossa vida, mas existiu pessoas dispostas a se tornar gigante na sua geração para que hoje a gente ficasse sobre os ombros dela e a gente pode fazer mais coisa e ir mais longe, porque um dia elas se colocaram como gigantes na sua geração. Essa semana, eu e Mário, nós estávamos assistindo um vídeo que nos emocionou muito. E é um vídeo muito particular, porque talvez a maioria de vocês que assistir esse vídeo não vai se emocionar como a gente se emocionou, porque tem relação com a nossa história. A gente viu um vídeo do pastor Márcio Valadão, que era pastor da Igreja Batista da Lagoinha, se aposentando depois de 50 anos de ministério. 50 anos de ministério. Eu e você não temos nem isso de vida. Né? Nem metade, alguns aqui. Ele tem 50 anos de ministério, como pastor. E ele iniciou a Igreja Batista da Lagoinha, era uma igreja muito pequena, e ele se transformou numa das maiores igrejas, pelo menos conhecidas no Brasil. E dessa igreja surgiu um ministério, que fundou um seminário, que depois de 5 anos que esse seminário existia, eu fui para lá, a Mari foi para lá, nós nos conhecemos, namoramos, casamos e tivemos o Pedrinho. Então, cadê ele? Poxa, o fator emocional da pregação.
E esse vídeo para a gente, de ver ele, e é um pastor no qual nós tivemos um certo nível de convivência, se aposentando, para nós foi muito emocionante, porque ele claramente é um gigante na geração dele. E hoje nós estamos sobre o ombro dele. E talvez ele nunca conheça o Pedrinho, e o Pedrinho talvez nunca nem saiba quem ele é. Mas eu posso dizer que o Pedrinho hoje está aqui porque um dia ele teve um encontro com Jesus, virou pastor de uma igreja, que surgiu um ministério, que fundou um seminário, que eu e Mariana nos conhecemos e tivemos o Pedrinho. Então, para a gente foi muito significativo ver aquele vídeo e muito emocionante, porque claramente nós olhamos para aquela pessoa e nós podemos dizer, nós somos legado do trabalho, do ministério dessa pessoa, do que ele fez. Então, o pastor Márcio Valadão, ele foi um gigante na geração. Então, essas pessoas que são gigantes na sua geração, elas transcendem o tempo. O tempo para elas não é nada, porque o que elas fazem aqui ficam para a eternidade. Essas pessoas, elas tocam em pessoas que nunca irão conhecer, e talvez essas pessoas nunca saberão o que esses gigantes fizeram. Esses são os gigantes, nós subimos sobre o ombro dele. Isso é legado. E a minha pergunta para você essa noite, já que estamos no fim do ano de 2022 e entrando no ano de 2023, é se você quer ser um desses gigantes. Você quer ser uma dessas pessoas que o que você faz transcende o tempo, que você vai tocar gerações e pessoas que talvez nunca saberão quem você é, mas elas vão estar tendo uma experiência com Deus, porque um dia você se posicionou e se tornou um gigante. Você quer que pessoas estejam sob o seu ombro. Nós temos alguém na Bíblia que era um gigante na sua geração. Josué. Josué era alguém que se tornou um gigante, e nós vemos uma geração pós-Josué que subiu sobre os ombros dele. Se nós olharmos para o livro de Josué, nós vemos alguém que se posicionou, se colocou à disposição, e Deus usou ele para liderar o povo de Israel e conquistar a terra prometida, no qual Deus tinha prometido ao povo. E Josué lidera esse povo, eles conquistam a terra. E aí nós vemos uma geração, se nós lemos o livro de Juízes, logo após Josué, que está vivendo nessa terra conquistada. Só que o problema é conquistar a terra, é se esforçar, é lutar, é derramar suor, é derramar sangue. Outra coisa é eu viver nesse ambiente no qual as pessoas já conquistaram para mim. Eu só estou em cima do ombro de gigantes que batalharam e eu estou no conforto vivendo aquilo que já foi conquistado, aquilo que já foi feito. E essa segunda geração, ela não repete os feitos que Josué fez. Essa segunda geração, ela não dá continuidade, ela não se torna um gigante para a próxima geração que vem. Essa segunda geração, ela não consegue viver as mesmas experiências que a geração de Josué viveu. Existe uma frase no qual a gente comenta de vez em quando, eu e o Gui a gente fala entre a gente, que homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos, e homens fracos fazem tempos difíceis, e tempos difíceis fazem homens fortes, e assim por diante. Então essa geração é uma geração que viveu um tempo fácil, porque homens fortes fizeram com que o tempo ficasse fácil. E o que aconteceu? Gerou uma geração fraca, porque o tempo era fácil. Eu quero que você olhe e relembre tudo que você já conquistou na sua vida. Pensa uns minutinhos aí. Tudo que você já batalhou, tudo que você já fez, humilhação talvez que você já passou, coisas que você já estudou, faculdade que você passou, emprego que você conquistou, coisas que você já fez, a família talvez que você está gerando, filhos. Imagine se viesse uma geração e não desse crédito nenhum para você por tudo que você batalhou e suou. Imagine que viesse uma geração que não entendesse que ela está sobre os ombros de gigante. Essa é a geração que veio logo após Josué. E lá em Juízes, nós vemos o porquê que essa geração se tornou uma geração fraca. Uma geração que não entendia que estava sobre o ombro de gigante. Lá em Juízes 2:6, se você quiser abrir aí ou quiser acompanhar no telão, diz o seguinte: depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu aos 110 anos,
Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e com isso provocaram a ira do Senhor. Então nós vemos uma geração que está sobre o ombro de gigante e é uma geração que ela não serviu ao Senhor. Depois que a geração de Josué morreu, que era uma geração que temia a Deus, que viu os grandes feitos do Senhor, surgiu essa geração que ela não dava bola, não queria nem saber de quem Deus era. Ela não servia. E qual que é a diferença entre essa geração, que era a geração de Josué de gigante, e essa segunda geração que veio, que era uma geração fraca, de pessoas fracas? A diferença era que eles não tinham experiência com Deus. A diferença entre a geração que não se tornou gigante, mas estava sobre ombros de gigante, é porque ela não tinha experiência com Deus. Foi uma geração que não conheceu a Deus, que não conheceu ao Senhor. O maior legado que nós podemos deixar para a próxima geração é experiência com Deus. O maior legado que você pode deixar para a próxima geração e ser um gigante para a próxima geração que vai subir sobre os seus ombros é a sua experiência com Deus. O versículo 10 fala o seguinte: depois que aquela geração morreu, se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia ao Senhor e nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Você quer se tornar um gigante em 2023? Para deixar um legado sobre essa terra, para que as pessoas subam sobre os seus ombros e vejam além, compartilhe as experiências que Deus tem feito na sua vida. Deixe com que a próxima geração saiba aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Essa é a forma de se tornar um gigante. Por causa disso, porque essa geração não conhecia o Senhor, ela entrou num círculo vicioso. E se você já leu o livro de Juízes, você sabe exatamente o que acontece. O que acontece? O pecado entra no povo, eles são dominados por outro povo, por outra nação que existia ao redor, eles se tornam escravos, eles são subjugados, eles são oprimidos, e aí por causa da opressão eles clamam a Deus por libertação, Deus levanta um libertador que liberta o povo se volta para o Senhor, mas depois de um tempo ele peca de novo, aí vem uma nova nação, oprime de novo, torna eles escravos, eles clamam ao Senhor, Deus levanta um novo libertador que liberta o povo e eles ficam assim por gerações e gerações e gerações. Isso tudo porque eles não conheciam ao Senhor. Isso tudo porque eles não tinham experiência com Deus. Será que nós queremos fazer com que a próxima geração viva esse ciclo vicioso? O maior legado que nós podemos deixar para a próxima geração é nossa experiência com Deus. Aquela geração vivia isso porque ela não conhecia Deus. E como que eu posso conhecer a Deus? E eu quero te dar agora 4 pontos práticos para que a partir do ano que vem, ou a partir dessa noite, você possa ter experiências vivas e profundas com Deus para que você se torne um gigante, pessoas possam subir sobre os seus ombros. Quando nós lemos o texto, quando o autor ele fala que aquela geração não conhecia o Senhor, essa palavra é a mesma usada para intimidade de casal. Então você tem que ter uma experiência com Deus e conhecer a Deus num relacionamento íntimo. E quem é casado aqui sabe que o relacionamento íntimo do casal, ele é tão profundo que muitas vezes, em muitas situações, a minha esposa nem precisa me dizer nada, porque eu sei que pelo olhar dela, eu sei exatamente o que ela quer me dizer. E na maioria das vezes é algo negativo. Né? Um olhar de reprovação, porque provavelmente eu falei algo que eu não deveria falar, para alguém que não deveria ouvir. Então, o relacionamento íntimo de casal é esse relacionamento onde dia após dia eu conheço mais sobre a minha esposa. Eu estou casado com a Mari há 5 anos
e cada dia mais eu conheço mais sobre ela, e provavelmente eu vou conhecer até o resto da minha vida. E o relacionamento que Deus quer com você, para que você tenha uma experiência profunda, é esse relacionamento que dia após dia você vai conhecendo mais quem Ele é. A ponto de quando você estiver andando numa direção e você tiver que tomar uma decisão, você sabe exatamente a decisão que Deus gostaria que você tomasse. Esse é um relacionamento íntimo, esse é um relacionamento de casal. É o prazer de viver juntos e vivendo anos e anos juntos. Tem uma expressão que o pessoal fala, né? A gente tem que comer um quilo de sal, né? Juntos, né? Tipo, é porque ninguém come 1 quilo de sal. Você come sal ao longo do tempo e quando você vê, acabou lá 1 quilo, você tem que comprar outro. Eu fiz as contas um dia. Quanto que a gente comia 1 quilo de sal? 4 meses. 4 meses. Todos os dias. 3 vezes ao dia, que são as refeições. 2 vezes, se for almoço e janta, porque sal no café, a não ser que você ponha no ovo, mas tá tudo bem. 4 meses comendo pelo menos 2 vezes por dia, todos os dias. É essa expressão, ou seja, é tempo suficiente para você se aprofundar em intimidade com a pessoa. Então, o meu convite para você é invista no seu relacionamento com Deus, para que você conheça Ele profundamente e tenha experiências profundas na sua vida, para você se tornar um gigante para a próxima geração. Josué, ele tinha esse relacionamento íntimo. Qual que é a história de Jericó? Quem lembra aqui? Vamos atacar Jericó. Né? Vamos lá, vamos conquistar a terra. O que Deus fala para aquele povo? Esquece arma, esquece atacar. Vocês simplesmente vão ficar rodando aí o muro até o muro cair. Uma coisa completamente absurda, principalmente naquela época. Mas era uma geração que ouvia Deus, que tinha experiência com Deus. Aí o que eles foram fazer com a segunda cidade? Eles olharam para Ai, tranquilo, metade de Jericó, fácil. O que aconteceu? Perderam. Porque eles não ouviram a Deus antes de atacar. Eles não tiveram uma experiência com Deus e uma intimidade com Deus para falar, Deus, e aí, o que a gente vai fazer? Aí depois que eles viram que eles perderam, eles oraram a Deus, aí Deus direcionou, eles se arrependeram, aí que eles atacaram a cidade e eles conquistaram a sua cidade. Então nós estamos olhando para uma geração que tinha essa intimidade com Deus, mas a segunda geração que veio depois não conhecia os feitos do Senhor. O maior legado que nós podemos deixar para a próxima geração é a nossa experiência com Deus. É a nossa profundidade e intimidade com Deus. Isso é muito interessante porque a gente pode fazer muitas coisas pelas pessoas. A gente pode ajudar as pessoas. Eu posso fazer uma cesta básica, eu posso entregar para as pessoas, eu posso visitar meu irmão, eu posso ajudar ele financeiramente, eu posso orar por ele, eu posso fazer muitas coisas. Eu posso fazer isso para o Pedrinho, eu posso ajudar ele em muitas coisas. Posso ensinar ele muitas coisas, mas a coisa mais importante que eu posso ensinar na vida dele é a ele ter experiências com Deus. A coisa mais importante que você pode fazer por uma pessoa, por alguém, é falar que ela precisa ter experiência com Deus, é compartilhar sobre as suas experiências com Deus, para que ela aprenda a ter experiências com Deus. Essa é a coisa mais importante que você pode fazer. De tudo, você pode ajudar de várias maneiras, e é bom que você faça, mas o mais importante é fazer com que a pessoa entenda que ela precisa conhecer a Deus, para que a próxima geração possa ser uma geração de gigantes, para que você possa ser um gigante na sua geração. E como que nós fazemos isso, conhecendo a Deus? 4 pontos práticos que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que essa é uma experiência pessoal. Eu não posso compartilhar com você a experiência que eu tenho com Deus. Você não pode compartilhar comigo. Você pode falar sobre isso, mas a profundidade onde Deus toca no seu coração e na sua mente, só Ele pode fazer. Então a experiência com Deus é algo pessoal, é algo íntimo, é algo único. Não tem nada mais importante do que isso. A experiência com Deus deve ser uma busca intensa de cada um, de cada pessoa. Então busque isso. É por isso que nós falamos muito sobre nosso tempo a sós com Deus, porque isso é vital. É questão de vida ou morte para você. Então a primeira coisa ela é uma experiência pessoal. E a segunda coisa é que nós devemos facilitar a nossa experiência com Deus. O que nós devemos fazer é criar ambientes para que essa experiência com Deus seja facilitada. Cada vez que a gente fala sobre Deus, cada vez que quando a gente canta sobre Deus, a gente está facilitando a gente ter uma experiência profunda com quem Deus é. Quando nós falamos sobre Deus, quando nós compartilhamos sobre Deus, nós estamos facilitando cada vez mais a nossa experiência com Deus. Nós devemos criar essas oportunidades. Quando você vem para o culto de sábado, quando você vai para o seu PG, quando você ora no seu quarto, quando você lê a palavra, quando você jejua, você está criando ambientes que facilitam a sua experiência com Deus. Vocês sabiam
que vocês podem carregar os ambientes com a presença de Deus? Sabe, o seu trabalho, aquele ambiente negativo, onde todo mundo fala mal, todo mundo quer puxar o tapete, onde todo mundo só diz as tragédias que acontecem. Se você vem cheio da unção de Deus, transbordando, você carrega aquele ambiente da presença de Deus. Você cria um ambiente propício para que as pessoas que não conhecem a Deus tenham uma experiência profunda com quem Ele é. Você está na sua casa, seus pais estão brigando, ou você está brigando com a sua esposa, e você tem a experiência pessoal com Deus, você carrega aquele ambiente com a presença de Deus. E aí Deus inunda aquele lugar através da sua vida e as coisas são transformadas. Nós podemos levar a presença poderosa de Deus para qualquer lugar que a gente quiser, porque Ele está sobre a sua vida e habita sobre você. Você tem o poder, o maior poder do universo dentro de você, morando dentro de você. Então eu posso chegar nos ambientes e criar ambientes que favorecem a presença de Deus. O culto aqui, quando você chega aqui, você cria um ambiente que favorece a presença de Deus. E se todo mundo faz isso, esse lugar é inundado. A pessoa que vai passar ali na rua, ela vai sentir mesmo que algo está acontecendo, porque Deus está derramando sobre nós, porque eu estou facilitando a experiência de Deus sobre a vida das outras pessoas. O terceiro ponto é criar expectativas. Uma coisa comum que pode acontecer em nós que somos regulares no culto, que vamos no PGM, é a gente transformar aquilo em algo que a gente bate o cartão e a gente dá um check porque a gente já participou e já fez a nossa parte. O que nós queremos convidar você essa noite é para que você dê um passo a mais. É para quando você for no seu PGM, você em casa se preparando para ir, você está em oração falando, Deus, eu estou indo mais para um PGM, pode ser um PGM comum, não pode acontecer nada demais, mas Deus, eu quero gerar uma expectativa no meu coração, porque eu creio que o Senhor pode fazer mais, o Senhor pode derramar mais, o Senhor pode transformar a nossa vida, o Senhor pode nos curar, o Senhor pode nos dar mais fé, o Senhor pode derramar mais amor. Deus, eu estou indo lá para o culto de sábado, é mais um culto, eu quero já gerar expectativa no meu coração sobre o que o Senhor pode fazer naquele lugar, através de mim, em mim, nas outras pessoas. Algo vai acontecer, Deus vai fazer, Deus vai tocar. Então eu gero expectativa para que a experiência aconteça. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça tudo e a sua vida seja transformada para sempre. Nós geramos expectativas sobre o nosso coração. E a quarta e última coisa, e a mais importante de todas, ler a palavra. Ler a palavra é aquilo que mais vai fazer com que você tenha intimidade com o Pai. E ter intimidade com o Pai vai te tornar cada vez mais suscetível a ter experiências profundas com quem Ele é. Quanto mais tempo eu passo lendo a palavra, eu conheço mais sobre o Eterno. E quanto mais eu conheço sobre o Eterno, mais eu gero um relacionamento íntimo com Ele, mais eu sei quem Ele é, mais Ele trabalha no meu coração. Então, a palavra é a coisa mais importante dentro da sua experiência com Deus. Você quer se tornar um gigante ano que vem? A palavra. Leia a palavra. E enquanto eu orava para montar essa pregação aqui, algo veio no meu coração. E aí na mesma hora eu peguei o celular, mandei o áudio para o Gui e falei, Gui, estou com uma ideia aqui, não sei se é uma boa. E se a gente combinar de em 2023 a gente ler a Bíblia toda com todos os jovens e adolescentes? Aí ele virou para mim e falou assim, cara, eu já estou fazendo isso. Eu já estou montando um grupo com o pessoal da Líderes para fazer isso. Aí eu, fechou. Então, ano que vem, em 2023, nós temos um desafio. Desafio de ler a Bíblia toda. Do início ao fim, de janeiro a dezembro. E para te ajudar nesse desafio, a gente criou um grupo. E agora eu quero fazer uma convocação para que você, que deseja se tornar um gigante para a sua geração e fazer com que pessoas subam sobre o seu ombro e você deixar um legado eterno que transcenda a sua vida nessa terra, eu quero te convocar para você fazer parte desse grupo e a gente iniciar em 1º de janeiro lendo a Bíblia até o final do ano. Vai ter um QR Code aqui na tela e você pode entrar no grupo de WhatsApp que a gente já criou. Essa é a coisa mais importante que você vai fazer no seu ano de 2023. Se você planejou alguma coisa, vai e conquiste isso. Mas isso aqui é a coisa mais importante que você pode fazer no seu ano de 2023. É ler a palavra, para que a experiência do Senhor possa ser facilitada e você se aprofunde sobre quem Deus é. Esse é um grupo para quem quiser participar. Se encher, a gente faz outro, não tem problema. E dia 1º de janeiro nós vamos estar compartilhando as primeiras leituras e nós vamos compartilhar devocionais. Sabe por quê? Porque quando nós lemos a palavra
a experiência de Deus acontece sobre a nossa vida e pessoas vão compartilhar no grupo o que Deus está fazendo na sua vida através da leitura da palavra do ano que vem. Então entre no grupo e a gente vai começar a fazer isso. O maior legado que nós podemos deixar para a próxima geração é a nossa experiência com Deus. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter experiência com Deus é entender que é uma experiência pessoal. Eu busco isso intencionalmente. A segunda coisa é que eu preciso facilitar. Então eu crio ambientes que me facilitam a ter experiência com Deus. A terceira coisa é que eu crio expectativas sobre os eventos comuns. Então eu vou para o meu PGM, eu vou para o culto, eu crio expectativas sobre o que Deus pode fazer ali. E a última coisa é que nós precisamos da palavra. E o grupo que nós estamos fazendo é para te ajudar, é facilitar, é criando um ambiente que facilite a sua experiência com Deus. Lembrando que ela vai ser pessoal e com a sua leitura. E é claro que se nós olhamos para gigantes que viveram, nós vamos um atrás do outro, né? Eu falei do pastor Márcio Valadão, a gente falou do Carlito aqui. É óbvio que se a gente pensar assim, mas o cara que pregou para o Carlito que ele se converteu foi o gigante. Foi. E a mãe dele que era cristã. Então a gente vai indo e vai ter gigantes. Então, pessoas no ombro de gigantes, uma após a outra. E a gente chega num gigante comum. Que tudo está sobre o ombro dele. Que tudo partiu dele. Que tudo veio dele, e se hoje nós estamos aqui, nós estamos em cima de ombros de gigantes, e nós queremos ser um gigante para a próxima geração, mas nós estamos em cima do ombro que sustenta todas as coisas sobre a vida dele. E hoje nós estamos próximo do Natal, onde nós lembramos o nascimento desse maior gigante que já existiu, onde tudo está sobre os ombros dele, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sustenta todas as coisas. E nós glorificamos a vida do Carlito, nós glorificamos a vida dos pastores aqui da igreja, do pastor Márcio, que eu glorifico a vida dele por causa da situação pessoal que nós temos, mas principalmente nós glorificamos a vida dele e olhamos para Jesus e glorificamos quem Jesus é, damos glória a ele, porque se não fosse ele, nada do que nós temos se sustenta, não haveria nenhum gigante, nós não teríamos como ser gigantes para a próxima geração. Então a maior experiência que nós podemos ter com Deus é ser encontrado pelo maior gigante de todos, onde nós estamos sobre o ombro dele e ele pode transformar a nossa vida. Ele foi a pessoa que deixou o maior legado dessa terra. E o legado que ele deixou sobre nós foi salvação. Salvação é a maior experiência que nós podemos ter. A salvação é um milagre. É um milagre porque você morre e vive, sem deixar de morrer. Você morre e é ressuscitado como uma pessoa completamente nova e transformada. E você pode viver coisas que você nunca viveria, porque um dia alguém se levantou. E para finalizar, eu queria ler Isaías 9, de 6 a 7, onde nós vemos uma profecia sobre o nascimento do Senhor Jesus, que diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. O Salvador nasceu. E durante esses dias, onde nós estamos próximos do Natal, eu quero que você se lembre daquele que sustenta todas as coisas. Daquele que está sobre a nossa vida, daquele que nos trouxe salvação. A maior experiência que você pode ter é ter um encontro com esse Salvador. É ter um encontro com aquele que foi o maior gigante. Hoje nós estamos sobre o ombro dele. E se nós podemos ser gigantes nessa terra e deixar um legado, é porque um dia ele nasceu e ele deixou um legado sobre essa terra que mudou a terra para sempre, que mudou a humanidade para sempre, mudou a nossa história para sempre. Eu quero te convidar para você ficar em pé e lembrar que o maior legado que nós podemos deixar para a próxima geração é a experiência com Deus. Nesse final de ano, o meu desejo para você é que você coloque a sua vida diante do Senhor e ore e fale: Deus, no ano de 2023, eu quero ver experiências profundas com o Senhor. Não só para que eu seja transformado, mas que eu possa falar dessas experiências com os outros. Para que eu deixe um legado, para que eu seja gigante. E pessoas subam no meu ombro, e pessoas conquistem coisas mais longe. Porque um dia eu me posicionei, me coloquei diante do Senhor. E nós vamos cantar uma música que exalta o nome do Senhor Jesus.
glorificando o nome dele, porque sem ele nada disso seria possível. E eu quero te convidar para a gente cantar essa música juntos, com muita alegria, entendendo o que ele fez por nós.